Segundo Reis, capítulo 6, versículo 24. Acharam? Quem achou, levante, por favor. Em o nome do Senhor Jesus, ó poderoso Deus, tenha misericórdia de nós e nos dê ouvidos espirituais para nós te ouvirmos. Usa a minha boca e que as pessoas entendam o que vai ser falado. Me dá as palavras certas, não que elas querem ouvir, mas que elas precisam ouvir para mudarem de vida. Em nome de Jesus, que essa palavra fortaleça a fé de todos, e quem crê, diga amém. Todo mundo sentado, não converse, não durma, não se distraia e preste bastante atenção. Olha para mim para eu dar uma introdução antes de nós começarmos a ler. Vocês sabem que todas as segundas-feiras nós aprendemos com personagens bíblicos. Na semana passada falamos sobre o Getsemane, lembra disso? Que cada um enfrenta e tiramos lições com o nosso Senhor Jesus. Na semana retrasada nós falamos sobre Josafá, a estratégia que Deus deu para ele, as lições que nós tiramos com a história de Josafá. Hoje eu quero tirar lições com os 4 leprosos, e eu quero que você entenda a situação que o povo de Israel enfrentou. Diz assim, 2 Reis 6:24: E sucedeu, depois disto, que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, e subiu, e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a 4ª parte de um cabo de esterco de pombas, por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: Acode-me, ó rei meu senhor. E ele lhe disse, o que ele disse? Se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: Que tens? E disse ela: Esta mulher me disse: Dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas, dizendo-lhe eu ao outro dia: Dá cá o teu filho, para que o comamos, escondeu o seu filho. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia agora não, e preste atenção. O rei Ben-Hadad é a figura do diabo. Esse rei era cruel, temido, perverso, e ele tinha uma estratégia que o mal tem. Ele cercou a cidade de Samaria, ele deixou a cidade de Samaria numa situação difícil, cercada de todos os lados, para ver eles serem destruídos lá dentro. Como é que o mal trabalha? O mal traz problemas do lado de fora, o mal cerca a vida da pessoa para que o problema entre e a pessoa fique mal do lado de dentro. Aí começa a depressão, aí começa a angústia, aí começa a crise de ansiedades, aí começa nervosismo, aí começa desejo de suicídio, aí a pessoa começa a ficar mal do lado de dentro. Mas eles olhavam para um lado, não tinha saída, olhavam para o outro, não tinha saída. Mas a saída que Deus tem para você que está cercado de todos os lados, que está vivendo nesse cerco que está apertando, a saída para você não vai vir de um lado nem do outro, não vai vir de A, de B ou de C, vai vir do alto. Escute bem, a saída não veio de outro a não ser de Deus. Diga: minha saída vem de Deus. Eles estavam cercados, só que a situação foi piorando. Já viu aquela pessoa que cortou tudo? Tem gente que não tem mais o que cortar. Tem gente que não está nessa situação como essa mulher. A miséria foi tão grande que chegaram a comer a criança. Tamanha fome. A miséria
estava muito forte. A situação era crítica. Tem gente que não chegou a esse ponto, graças a Deus nem vai chegar, mas está numa situação muito feia, está numa situação de muito aperto. Tem gente que está muito apertada. Tem gente que quando o dinheiro entra, ela fica: meu Deus, o que é que eu vou pagar primeiro? Mas isso aqui não dá, aquilo ali não dá, e se eu pagar aquilo, não dá para pagar aquilo outro. Tem gente que está sem dinheiro para nada. Tem gente que está com plano de saúde atrasado. Tem gente que nem plano mais tem. Tem gente que já perdeu as contas de quanto deve e não quer nem calcular. Tem gente que já renegociou as dívidas e agora se atrapalhou de novo. Tem gente que está faltando dinheiro para o básico, comida. Tem gente que já está afetando a comida. Você olha para ela, não sabe como é que está a conta dela. Você olha para ela, não sabe como é que está a despensa, a geladeira dela. Tem gente que não está mais de carro, teve que se desfazer. Tem gente que para o transporte está uma guerra. Tem gente que passa o dia inteiro com fome, porque não tem dinheiro para comprar um lanche. A situação de Samaria era feia. E uma mulher clamou ao rei: nós comemos meu filho ontem, ela disse que ia dar o dela hoje, e agora escondeu dela. Me acorde, me socorra. Ele disse: se o Senhor não socorrer, eu não tenho como te socorrer. Não tem saída. Agora, olha aqui o surgimento de um profeta, no capítulo 7, no versículo 1. Depois seria bom você ler tudo, mas vamos adiantar um pouco aqui, tirar lições. Então disse Eliseu: ouvi a palavra de quem? Você vê aqui, ouvir a palavra de quem? Olha bem para mim, não é do bispo Jadson não, tá? Não fica: a palavra do bispo Jadson é muito forte, a palavra do bispo fulano é muito forte. A palavra forte é do Senhor, é de Deus, amém? Qual é a palavra forte? A de Deus, é de Deus, não é do homem não. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo. A porta de onde? Samaria. Porém um Senhor, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janela nos céus, ou no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Olha para mim, por favor, vou continuar. Agora olha para mim, entenda esse cenário. A situação era de miséria. O povo estava mal com Deus, mal. O povo estava mal. E veio as consequências. Preste bem atenção, não converse, faz silêncio e entenda. O povo estava mal com Deus, a miséria estava estampada, a derrota na vida do povo em Samaria. E surge um profeta Eliseu. O profeta disse assim: ó, amanhã a essas horas a situação vai ser outra. O profeta não se intimidou com a situação. O profeta profetiza o que Deus manda. O profeta não se intimida se o dinheiro está acabando, se a situação está difícil. Ele fala porque ele crê que o que Deus promete, Deus cumpre. Diga: o que Deus promete, Deus cumpre. Lembra que Deus falou que o povo ia chegar na terra prometida? O povo murmurou, reclamou, morreu no deserto, mas os filhos entraram, a promessa se cumpriu. Se tem quem não crê, aparece alguém que crê e toma posse. E quando o profeta falou, tinha um homem que disse assim: se Deus abrir janela do céu, dá para acontecer isso? Incrédulo. Não se influencie com as pessoas incrédulas. Eu não ouço derrotado, eu não ouço palavra de dúvidas. Eu ouço a palavra de Deus porque Deus pode tudo. Eu ouço a palavra de Deus porque o que Ele promete Ele cumpre. Eu ouço a palavra de Deus porque ela é verdadeira e eu tenho minha fé apoiada nela. Preste bem atenção. O homem semeou a dúvida dele. Você tem que ter cuidado com pessoas que semeiam dúvida em você. Você tem que ter cuidado com pessoas que jogam cal na sua fé. Você não precisa ouvir elas, você precisa ouvir Deus. E quando ele falou, o profeta disse assim: ó, você vai ver, mas você não vai comer. Ele profetizou prosperidade, mas para o incrédulo ele disse: você vai ver que Deus vai cumprir, mas você não vai ter parte nisso. Agora vamos entender. Versículo 3. Olha quem entra em cena agora. E 4 homens o quê? Leprosos, estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que
Estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também o que? Morreremos. Vamos nós, pois, agora e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente o que? Morreremos. Olha para mim, por favor. Vamos tirar lição aqui agora. Aparecem quantos leprosos? 4. Leprosos, mas não estavam mortos. Você pode estar endividado, mas você não está morto. Você pode estar humilhado, mas você não está morto. Você pode estar muito apertado, numa situação muito difícil, ou até no fundo do poço, mas você está vivo. Eles estavam leprosos, mas estavam vivos. E eles pensaram. Você pode estar na pior situação do mundo, mas você tem cabeça para pensar. E a fé funciona quando você usa a cabeça. A fé funciona com a inteligência. Eles falaram, peraí, se ficarmos parados aqui, vamos morrer. Se entrarmos na cidade, fome tem lá, vamos morrer. Então vamos até os sírios. Vamos chegar para esse exército que cercou a cidade. Vamos chegar até eles. Se deixar viver, viveremos. Se não, vamos morrer. Mas morreremos lutando. Amém? Mas não vamos ficar parados. Eu queria te ensinar uma coisa hoje. E eu queria toda a sua atenção agora. Pare de ficar comparando sua vida com os outros. Pare de querer entender como Deus está trabalhando na sua vida. Só creia que Ele está trabalhando. Deus não vai te explicar tudo. Tem coisas que Deus não explicou a Jó até hoje, nem vai explicar. Deus não tem a obrigação de te explicar nada. Ele trabalha do jeito que Ele quiser, da maneira que Ele quiser. Ele pegou um cego, fez oração, o cego ficou curado. O outro cego, ele cuspiu no chão, entoou com lodo nos olhos e mandou lavar no tanque de Siloé. Enquanto ele estava indo para o tanque se lavar, quando ele chegou lá, ele foi curado. Jesus chegou para um discípulo, para um leproso, e disse assim, ó, fique limpo. Ele disse, se quiseres, purifica-me. Ele disse, eu quero, fique limpo. Só com a palavra. Mas ele pegou 10 leprosos e disse, vai até o sacerdote, que ele vai confirmar que vocês estão curados. E enquanto eles estavam caminhando, Jesus estava curando eles. E quando eles chegaram lá, estavam curados. O que isso me diz? Deus trabalha como Ele quiser. Tem pessoas que Ele resolve logo o problema. Tem pessoas que estão passando por um processo. O que não pode é você desanimar no processo. O que não pode é no meio da sua luta você olhar para trás, você desanimar. Deus não vai te explicar, você tem que crer. Se está demorando aos seus olhos, é porque é coisa grande para você. Se Deus está permitindo que esse processo seja difícil, seja duro, é porque Deus tem coisas grandes para você. E você tem que crer nele. Deus trabalha com quem crê, não é acreditar. Na Bíblia não tem a palavra acreditar. Na Bíblia tem a palavra crer. Porque se crer é a glória de Deus. Se crer, tudo é possível para você. Então não fique comparando, porque a pessoa tem menos tempo do que eu na fé, e Deus abriu a porta, veio aqui pela primeira vez e Deus honrou. Deus faz o que quiser, a hora que Ele quiser, da maneira que Ele quiser, porque Ele é soberano, Ele é Deus. Deixe Deus trabalhar do jeito dEle. Mas a sua vitória, em nome de Jesus, se você perseverar, vai chegar. Deu para entender isso? Ele trabalha como Ele quiser. Agora entenda uma coisa. Os 4 leprosos pensaram, se ficarmos parados, estamos perdidos, vamos morrer. Se formos para a cidade, vamos morrer, porque ela só tem miséria. Então vamos aventurar, vamos para cima, vamos partir por tudo ou nada. Igual Esté, se perecer, pereci. Todas as vezes que você for para o tudo ou nada, para a decisão, pode colocar o pé que Deus coloca o chão, se você for crendo. Agora, olha que coisa interessante. O exército dos inimigos era um exército forte. E daí? O exército era grande. E daí? O exército era numeroso. E daí? Bispo, minha dívida é grande. E daí? Bispo, o agiota que eu devo é perigoso. E daí? Bispo, mas a minha loja não está vendendo nada. E daí? Deus não é maior do que os seus problemas? Deus não é maior do que a sua situação? Ou você está olhando só para a sua situação? Diga, Deus é maior. Os 4 leprosos. Aprenda uma coisa: vida de leproso naquela época era muito complicada. Muito complicada. Eu não estou dizendo que a vida de leproso hoje é fácil.
Mas a vida do leproso, nessa época, eles ficavam distante de todos. Perderam saúde, perderam família, perderam tudo. Eles viviam de resto, de miséria, de sobra. E todo mundo queria o quê? Distância. Não é assim que a pessoa se sente quando ela quebra? Quando ela perde tudo? Todo mundo quer o quê? Distância. Fala que eu não estou, não te atende, não te dá crédito. É um sufoco, é humilhação para conseguir alguma coisa. A lepra se assemelha muito ao problema financeiro. Eles estavam leprosos, mas partiram para cima. Vê se você sai daqui para partir para cima. Eu estou dizendo isso porque eu preguei sobre Josafá, e numa luta de Josafá, Deus falou assim: vá cantar, fica quieto. Mas Deus não manda você ficar quieto o tempo todo. Você tem que entender que tem lutas, tem situações que você precisa agir, e Deus só espera você agir. Jesus transformou água em vinho, não transformou? Mas os mestres Sala trouxe as talhas com água. Os serventes trouxeram as talhas com água. E o mestre Sala veio experimentar e viu que ele transformou. Ele ressuscitou Lázaro, como eu preguei para vocês, mas ele mandou tirar pedra. Então faça o que tem que ser feito e pare de ficar parado. Pare de ficar acomodado. Acomodação é uma coisa diabólica, maligna. Cuidado com a acomodação. Cuidado, porque a sua parte Deus não vai fazer. Parei aonde? 5. Diz assim: e levantaram-se ao crepúsculo. O que é que eles fizeram? Levantaram-se, atitude, para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós o rei dos heteus, o rei dos egípcios, para virem contra nós. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e fizeram o quê? E depois beberam, e depois tomaram dali prata, ouro e roupas, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e foram e a esconderam. Olha para mim, por favor. Vamos tirar uma lição aqui. O exército sírio era forte. Os leprosos tinham exército? Tinham armas, mas tinha Deus. Por que essa lição, essa história está aqui na Bíblia? Porque Deus deixa essa lição para você não olhar para o que você não tem. Você pode não ter carro, você pode não ter dinheiro, você pode não ter estudos, mas você tem Deus. E se você tem Deus, vai dar tudo certo. Eles não tinham nada, mas Deus pelejou por eles. Eles foram. Quando eles foram, Deus fez os inimigos ouvir um barulho. E eles pensaram: agora, o que é que o rei de Israel fez? Pegou o exército dos heteus, dos egípcios, está vindo contra nós. Olha esse barulho, olha esse barulho. E eles fugiram. Eu creio, olha bem para mim, eu creio que um dia seu testemunho vai fazer barulho. Eu creio que um dia seu testemunho vai fazer barulho na sua família, na sua rua, no seu prédio. Eu creio que o seu testemunho vai fazer barulho aqui em São Paulo, no Brasil e até fora. Eu creio que um dia o seu testemunho vai fazer barulho. Deus colocou os inimigos para fugir. Que hoje Deus coloque a inveja para fugir, a miséria para fugir, a derrota para fugir da sua vida. Um barulho. Surgiu um barulho. Eles não imaginavam como Deus ia trabalhar. Deus trabalha como Ele quiser, Ele tem poder para tudo. Se você estiver crendo, Deus está trabalhando na sua vida agora. Eu não sei o que Ele vai fazer, nem como Ele vai fazer. Eu sei que os inimigos fugiram, os inimigos foram embora. E os 4 leprosos, quando chegaram lá, não entenderam nada. Tem gente que quando sua vida começar a fazer barulho, não vai entender nada. Tem gente que vai ficar admirado: como é que pode, rapaz? Olha que eu critiquei ela. Olha que eu falei mal da igreja dela. Olha que eu falei isso, falei aquilo outro dela. Quem já ouviu muitas piadas? Falar da dinheiro aqueles bispos ladrão, já ouviu? Falar da dinheiro aqueles pastores, falar da dinheiro ao bispo Macedo, quem já ouviu isso? Mas deixa seu testemunho fazer barulho, fica todo mundo quietinho.
Eu já vi pessoas que falaram: bispo, eu venci, minha vida mudou. Aí tinha uma pessoa que me criticava tanto, e esse dia ela precisou de uma ajuda minha. Ela estava toda sem graça, e eu fui e ajudei. Que bom, né? Testemunho fazendo barulho, e o diabo sendo envergonhado. Então eles chegaram com fome. Quando você está com fome, você sabe que a coisa fica feia. Com fome você fica nervoso. Com fome sua cabeça dói. Com fome tudo é gostoso. Quando eles chegaram na tenda e saíram correndo, deixou comida pronta. Deixaram tudo pronto. Olha como é Deus. Eles não imaginavam que ia encontrar tudo pronto. Tinha comida, vamos comer. Tem gente que vem comendo não o que quer, mas o que tem. Tem coisas que são gostosas, mas não todo dia. Mas não só porque tem aquilo. Não é essa a vontade de Deus para você. Ele disse: se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então eles comeram e pegaram o ouro e a prata e esconderam. E voltaram para lá, pegaram mais ouro e prata e esconderam. E comeram mais. Eram tendas. Tinha animais. Não é como hoje, que apartamento, casa, carros. Era cavalos. Eles deixaram tudo. Eu imagino eles pensando: nós vamos acabar com o povo de Israel. E Deus olhando lá de cima: vai não. Não vai não, vocês vão deixar tudo para eles. Você nem imagina como deve ter pessoas pensando que vai acabar com você, destruir sua reputação, acabar com sua vida. E Deus está lá em cima: não vai não, porque daqui a pouco eu viro o jogo. Diga: Deus é Deus de virada. Você crê que Deus é Deus de virada? Num dia leproso, na miséria, no outro dia rico. Eu não estou dizendo que Deus vai fazer as coisas na sua vida da noite para o dia, não. Mas estou dizendo que Deus tem poder para fazer muita coisa na sua vida. Que Ele faz o da noite para o dia, ou com o tempo, mas Ele faz quando você crê. Agora, para terminar, olha que interessante. Versículo 9. Falta 50 versículos. Você tem que ler a Bíblia. Diz assim: então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de quê? De boas novas. E nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos e anunciaremos a casa de quem? Do rei. Olha para mim, por favor. Isso aqui é uma das lições mais bonitas para nós aprendermos. Eles comeram, eles beberam, eles pegaram o ouro e a prata. Eles pensaram: peraí, nós estamos aqui no bem bom, e o povo de Israel lá passando fome. Vamos lá anunciar. Vamos agora deixar de ser egoísta, parar de pensar na gente e vamos pensar neles. Vamos levar as boas novas para eles. Aprenda. Deus vai te prosperar se você é dele. Ele vai te prosperar para você ajudar a obra dele, e através da obra dele alcançar outras pessoas como te alcançou. Ele vai te ajudar para você ajudar outras pessoas e ser bênção na vida de outras pessoas. Ele vai te ajudar para você ter condições de ajudar a sua família. Você vai voltar a dar o de melhor para os seus filhos, ou você vai passar a dar o de melhor se você nunca teve condições. Você vai desfrutar de uma vida de qualidade. Mas não pense só em você. Eles foram lá e falaram para o rei. Eles foram lá e fez a notícia chegar até o rei. O rei estava com dúvida e disse assim: os sírios devem ter saído para esperar a gente sair e depois capturar e entrar na cidade. E mandou ver. Mas quando chegaram lá, não tinha sírios. Deus já tinha resolvido o problema. Amém? Deus já tinha abençoado. A vitória já estava lá. Os despojos já estavam lá. E voltaram e chamaram. E quando chamou o povo que anunciou, eu fico imaginando esse momento. Ó, tem bastante comida. Ó, os sírios foram embora, largaram tudo. Todo mundo. Já viu quando a pessoa está sem dinheiro e o dinheiro entra e ela vai no mercado com tudo? Já viu assim? Eles foram com tudo. Só que tinha um homem que duvidou. Sabe o que aconteceu com ele? O quê? Ele morreu atropelado. A palavra do homem de Deus se cumpriu tanto na vitória como na morte daquele homem. Cuidado para a sua incredulidade não te matar, porque o seu Deus é grande e trabalha como Ele quer, da maneira que Ele quiser. Amém? E eles pegaram despojos. Eu não tenho o nome dos 4 leprosos na Bíblia, mas não preciso. Eu não sei quem são os 4 leprosos, mas sei quem é o Deus que abençoou eles e vai abençoar você.
Fique em pé, diga: Ele vai me abençoar. Diga: Ele vai me ajudar. Diga: eu não vou terminar esse ano mal. Olha bem para mim, por favor. Nós vamos clamar agora. Nós vamos falar com Deus agora. E eu quero que venha aqui na frente você. Você que diz assim: bispo, eu estou como aquele povo, cercado de tudo que é lado. Cercado de tudo que... eu não vejo saída para mim. Mas eu sei que eu não preciso ver. Eu preciso crer. Porque vai vir do alto a saída para mim. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Eu não estou vendo saída. Eu estou cercado de tudo que é lado. Eu estou em conflito, bicho. Tem dia que eu fico perguntando por quê? E Deus não me responde, nem vai te responder. Você tem que crer e deixar Deus trabalhar do jeito dele. Se é a sua situação, vem aqui diante do altar. Cada dia está mais feia, bispo. Cada dia está mais difícil. Vem aqui na frente, por favor. Chegando aqui, você fecha os olhos. Venha fazendo dessa canção a sua oração. Deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Amém. Olha para mim. Você entendeu? Abre os olhos, olha aqui para mim. Você entendeu mesmo? Bispo, mas está fechando. Bispo, mas está feia a coisa. Vai ficar bonita. Tenha calma. Os leprosos, olha bem para mim, não tinham condições nenhuma. Essa história, eram rejeitados, eram humilhados, viviam uma vida difícil. De repente você está morando em um lugar difícil. O pouco dinheiro que entra está difícil para você. De repente você fala assim: bispo, eu não sei quantos meses eu vou aguentar mais. Com a loja aberta, morando nesse lugar, eu não sei mais. Deus não vai falhar com você. Deus não sabe errar, Deus não sabe falhar. Você acha que Deus não está vendo você aqui não, é? Será que tem muita gente para Deus te ver? Será que Deus não sabe que você está buscando a Ele, que você está usando a fé nele? Pare de questionar Deus. Vá para a luta. Parta para o tudo ou nada. Vá na sua fé. Vá na fé, porque Deus é com você. Nós vamos orar. Agora, deixa Ele trabalhar do jeito dele. Quando chegou lá, que estava tudo certo. Você sabia que antes que o rei queria matar o profeta? Com raiva do profeta. Mas o que o profeta profetizou aconteceu. Eu não sei quem crê. Eu sei que não é na vida de todos. Mas quem está crendo, tudo que nós estamos profetizando aqui vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer porque Deus é Deus. Vai acontecer porque Ele não mudou, Ele é o mesmo do passado. Levante suas mãos. Leproso sim, derrotado não. Leproso sim, mas morto não. Fala para Deus agora, abre a tua boca. Eu estou humilhado sim, mas eu vou sair dessa. Eu estou endividado sim, mas eu não estou morto não. Eu estou num momento difícil, mas eu sei que o Senhor é comigo. Ó Deus Todo-Poderoso, essa criatura está cercada de tudo que é lado. A situação está ficando feia, como cada vez ficava mais feia em Samaria. Cada dia que passava, a coisa piorava. Cada dia que passava, a coisa apertava. Cada dia que passava, meu Pai, a coisa ia ficando horrível. Mas meu Deus, o Senhor deu a saída. O Senhor usou 4 leprosos. O Senhor usa quem o Senhor quiser, até as pessoas mais improváveis. A vida dos leprosos era difícil. Meu Pai, eles não imaginavam nunca que o Senhor ia fazer algo tão grande. Oh meu Deus, faça coisas grandes na vida do teu povo. Tira, meu Pai, tira, meu Deus, esse medo. Tira esses conflitos, esses porquês. Tira, meu Pai, essas dúvidas. Tira a incredulidade, o medo. E faça, meu Pai, com que o teu povo veja a tua virada. Vira o jogo. Não deixa acabar mal,
meu Pai. Meu Deus, tem gente aqui, meu Pai, que está exatamente como estava Samaria, cercada, sem saída, meu Deus. E essa pessoa que chegou desse jeito, meu Pai, venha se manifestar agora. Faz ela crer, faz ela entender, meu Pai, que aconteça na vida dela o mesmo que aconteceu na época, meu Deus, daqueles leprosos. A mesma atitude que eles tiveram, ela tenha coragem para tomar, ela tenha coragem para se levantar, para agir, para ir atrás, meu Deus. E o Senhor vai fazer o ruído na vida dela, o Senhor vai fazer o barulho que for necessário para a vitória chegar, para os inimigos fugirem, essa dívida venha fugir, essa miséria venha bater em retirada. E essa pessoa, meu Deus, que até hoje tem sido envergonhada, que até hoje tem sido humilhada, meu Pai, ela venha ver a tua mão, o teu poder, aquilo que ela não pode pela força do braço, aquilo que ela não pode pela capacidade humana, o Senhor faz acontecer. Nós contamos contigo, a nossa fé está em ti, a nossa condição é o Senhor. Então não há limite, meu Deus, para o teu poder. Opera agora, Senhor, faz uma reviravolta na vida desta gente. Aquilo que só o Senhor pode fazer, faz agora. Sim, meu Pai, assim como os leprosos eram desprezados, humilhados, assim tem sido essa pessoa. E foram aqueles 4 leprosos que o Senhor escolheu para trazer a riqueza a Samaria, meu Deus. Essa pessoa pode ser humilhada pela família, ela pode ser humilhada pelos agiotas, ela pode ser envergonhada, mas o Senhor escolheu ela, meu Deus, para levar riqueza. O Senhor vai fazer barulho, o Senhor vai criar situações, mas a vergonha vai sair, a humilhação que essa pessoa ela tem enfrentado vai acabar, meu Deus. O testemunho dela vai se expandir para todos os lugares. Aqueles que hoje não dão nada para esta pessoa vão ser obrigados a tirar o chapéu para ela, meu Pai. Nós determinamos a vitória deste povo, meu Deus. Coloque as suas mãos na altura do coração. Coloque as 2 mãos na altura do coração. Tem gente sendo humilhado, meu Pai, pelo funcionário, pela funcionária. Tem gente que a situação é pior do que a situação que eu citei, os exemplos que eu dei, porque secou, porque o dinheiro que entra não dá para nada, porque não tem o que vender. O diabo vem cercando, o diabo vem tentando desanimar. Tem dia que ela não tem vontade de sair da cama, tem dia que ela acorda e levanta desanimada, mas ela vai sair daqui para vencer, meu Pai. Ela vai sair daqui para ver o jogo virar. O Senhor não vai deixar esse mês acabar mal. O Senhor não vai deixar esse ano acabar mal. O Senhor não vai. O Senhor não vai, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é fiel e a tua palavra se cumpre. Coloque as mãos na altura do coração, não diga nada, só pense em Deus. Você pode pensar, você pode estar endividado, você pode estar humilhado, você pode estar na situação que for, mas você pode pensar. Eles pensaram, eles tomaram atitudes. Que Deus te dê coragem para tomar as atitudes certas. Eles chegaram lá onde eles tinham que chegar. Eles chegaram no Arraial dos Sírios, estava tudo pronto. Um barulho. O Senhor trouxe um barulho. O Senhor pode trazer cliente de perto, de longe. O Senhor pode trazer clientes até de fora do país. O Senhor trouxe o barulho. O Senhor pode trazer o que o Senhor quiser. O Senhor é grande. Mas que o testemunho dela, meu Pai, faça barulho. Que ela confie que o Senhor está agindo na vida dela, mesmo sem ver nenhum sinal, mesmo vendo sua situação ficando feia. Você vai cantar com toda a sua fé, mesmo quando não vejo solução. Em meio à escuridão eu posso descansar. E mesmo estando cercado, pode parecer o fim,
mas sei que a sua luz me encontrará. Você vai cantar com toda a sua fé. Mesmo quando não vejo solução, em meio à escuridão, em meio à escuridão eu posso descansar. e mesmo estando cercado, E mesmo estando cercado, pode parecer o pode fim, parecer o fim, mas sei que a sua luz, mas sei que a sua luz me encontrará. e me levanto depressa. E me levanto depressa. Ouça a voz do meu Senhor, Ouço a voz do meu Senhor, que me envia o socorro e a que provisão. me envia o socorro, a provisão. Vejo correntes caindo, Vejo correntes caindo, que me impediam de que viver me impediam de viver o que o Senhor me prometeu. o que o Senhor me prometeu. Quem determina Quem determina o começo e o começo fim e o fim é o meu Deus. é o meu Deus. E Ele me diz: Ele me levante as mãos e cante. Não acabou, não acabou. Abre os meus Abro os olhos, meus olhos e posso ver cadeias caindo, cadeias caindo, portas se abrindo. não acabou, não acabou. E me levanto depressa. Ouça a voz do meu Senhor, Ouço a voz do meu Senhor, que me envia o socorro e a que provisão. me envia o socorro, a provisão. Vejo correntes caindo, Vejo correntes caindo, que me impediam de que me viver impediam de viver o que o Senhor me prometeu. o que o Senhor me prometeu. Quem determina Quem determina o começo e o fim começo e o fim é o meu Deus. é o meu Deus. Ele me diz: E Ele me diz: não acabou. Cante forte, não acabou. abro os meus olhos E posso ver cadeias, cadeias caindo, portas se abrindo. não acabou. Não, Não acabou. diga: meu Deus, eu creio que o Senhor está agindo, que o Senhor sabe o que está fazendo. Eu creio que tem provisão, tem socorro, tem saída, tem vitórias para mim. A vitória veio para o teu povo, a vitória do povo de Deus. Diga: a vitória é minha, para a tua glória. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Gênesis 37:3. Meu Deus, fala conosco agora, através da tua palavra. Abre o entendimento do teu povo, meu Pai, e fala pela minha boca. Não é porque a minha não, porque se tivesse outra aqui o Senhor ia falar também. Mas não deixe ela sair daqui sem te ouvir. Em nome de Jesus, que essa palavra produza força, ânimo e abençoe a todos nós. E quem crê, diga amém. Olha para mim, por favor. Todo mundo agora atento, não converse, não se distraia. Nós vamos falar hoje sobre a vida de um homem que foi um exemplo de fé. Um homem que não deixou ninguém matar os sonhos dele. Um homem que viveu num ambiente pesado por causa da inveja dos próprios irmãos. Um homem que enfrentou maus momentos, mas não perdeu a fé dele em Deus. E no final, Deus foi glorificado na vida dele. Gênesis 37:3. Vamos ler. Diz assim: E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice,
e fez-lhe uma túnica de várias cores. Versículo 4: vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Olha para mim, por favor, preste atenção nisso aqui. Israel, que era Jacó e foi transformado em Israel, porque Deus transforma, Deus muda pessoas, quando as pessoas aceitam serem mudadas pelo Espírito Santo, aceitam ser o que Deus quer que elas sejam. Jacó foi transformado em Israel. Um homem que fazia tudo errado, começou a fazer tudo certo, e ele mostrou uma inclinação mais para o seu filho José. Errou, porque você tem que amar todos os seus filhos iguais. Eu sei que tem aquele que é mais obediente, eu sei que tem aquele que dá menos trabalho, mas você tem que amar todos iguais, são seus filhos. Não deve amar um mais do que o outro. E os irmãos começaram a ter inveja. Os irmãos começaram a pensar o seguinte: José é uma ameaça para nós. E você tem que aprender a conviver em ambientes pesados. Você não tem que fugir, você não tem que jogar tudo para o alto. De repente você trabalha em um lugar onde tem pessoas que se sentem ameaçadas por você, pessoas que te odeiam, que têm inveja, sem você ter feito absolutamente nada contra elas. José não fez nada de errado, mas no versículo 5 diz assim: teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiaram, por seus sonhos e por suas palavras. Olha para mim, não era para ele falar do sonho para os irmãos. Tem gente que não tem que ouvir nada da sua vida. Não era para ele abrir a boca precipitadamente. Você tem que parar com esse negócio de falar as coisas antes da hora, de falar com quem você não deve falar. José errou, mas mesmo ele errando, porque Deus era com ele, Deus consertou. Porque você erra, você é ser humano, e você não deve ficar se culpando dos seus erros. Você tem que aprender com seus erros. Melhor que você aprenda com os erros dos outros, que não precisa você errar, mas se você errou, até quando a gente erra, a gente acaba acertando. Os irmãos de José ficaram irados, e a inveja aumentou, e eles começaram a tramar. Deus colocou dentro de José o sonho, foi Deus. Eu não sei o que Deus colocou dentro de você. Alguma coisa Deus colocou dentro de você. Deus colocou essa fé dentro de você. Tem coisas que Deus colocou dentro de você que Ele vai realizar. José tinha essa promessa de Deus dentro dele, só que Deus deu outro sonho. Leia aí. Diz assim, versículo 9: e teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos, e inclinar-nos perante ti em terra? Olha para mim, por favor. Deus sempre está dando sonhos para quem é dele. Sempre Deus está falando com quem é dele. Só que nesse sonho, José só viu todo mundo se inclinando para ele. Ele não viu o processo que ele ia passar até esse sonho ser realizado. Ele tinha 17 anos. Gemeu 13 anos. Gemeu até 30 anos. Mas depois desfrutou 80 anos.
sempre a vitória vai ser maior do que a luta. Sempre a recompensa vai ser maior, se você não desanimar. Agora olha o versículo 11. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Olha para mim aqui. Não olhe para a Bíblia agora não. José foi chamado pelos irmãos de sonhador. E eles armaram para José. E jogaram José no buraco. Eles iam matar José. Eles estavam determinados a matar José. Só que Deus tinha um plano na vida de José. Havia um propósito. Havia um plano de Deus ali. Então eles não conseguiram matar, porque quando eles iam matar, Judá falou assim: não vamos matar o nosso irmão. E Deus enviou mercadores para comprar José. E eles falaram: vamos vender José, vai dar lucro para a gente. Escute essas duas coisas. O nome José em hebraico significa o que acrescenta. Se você é uma pessoa de fé, você sempre acrescenta na vida dos outros. Quem casar com você é abençoado, quem convive com você é abençoado. Você acrescenta na vida de todos. Se você é uma pessoa que vive a sua fé na palavra de Deus, quem negocia com você, quem trabalha com você, quem mora com você, quem casa com você é abençoado. José, o que acrescenta? Quem cruza seu caminho, Deus acrescenta. José deu lucro para os irmãos dele. José deu lucro para os vendedores que apareceram ali, que venderam ele para Potifar. José deu lucro à casa de Potifar. José deu lucro para Faraó. Agora entenda, José foi vendido. Deus não permitiu que ele morresse. E tem gente aqui que já escapou da morte. Tem gente aqui que já passou situações com doença, com tragédia, com assalto. Deus não permitiu você morrer, porque Ele tem coisas grandes para você, porque Ele quer ser glorificado na sua vida. O pai de José guardou aquilo no coração. José foi vendido. Chegando lá no Egito, novo, foi comprado por Potifar. Foi para a casa de Potifar. A Bíblia diz que Potifar via que Deus era com ele. Se você pegar o versículo, acho que é 39, versículo 4, é isso mesmo, pode colocar. É isso aí. Versículo 3, 39:3. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele. Quem estava com ele? O Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça aos seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, entregou na sua mão tudo o que tinha. Olha para mim, Deus, quando você obedece a palavra dele, Deus faz você achar graça diante das pessoas que você tem que achar graça. Mas Deus também tira do seu caminho quem não presta. Tem gente que vai sair do seu caminho sem você precisar se estressar, se aborrecer, se desgastar, porque o próprio Deus afasta e o próprio Deus aproxima. Quando você tem Deus, Ele cuida de tudo, até dos detalhes da sua vida. Escute, ele foi para a casa de Potifar. O mal entrou na mulher de Potifar. José sabia que não podia fazer besteira, senão estragava todo o plano. Ele fugiu, foi injustiçado, foi mandado para a prisão, mas fazia parte do processo. Lá na prisão, o Senhor era com ele. Tudo de José tinha Deus. Tudo tinha Deus. Você quer conhecer uma pessoa de fé? Tudo na vida dela tem o quê? Deus. Foi abençoada? Foi Deus. Houve livramento? Foi Deus. Está enfrentando um problema? Vai ser feita a vontade de Deus, porque ela é de Deus. Então na vida dela, tudo tem Deus. Tudo é Deus na frente, é Deus. Tudo que acontece foi Deus. Foi Deus que abençoou, foi Deus que permitiu. Uma coisa que ela não entende, foi Deus que permitiu. Porque tem um propósito, Ele quer falar alguma coisa comigo, Ele quer me mostrar alguma coisa. Porque Deus fala conosco de várias maneiras. Tem coisa que Ele fala com você através da minha boca. Tem coisa que eu já falei que Ele fala direto com você. Tem coisa que Ele fala através de uma situação, mas Ele fala, diga, meu Deus fala. Deus estava com José. Escuta bem, você que está aí atrás, preste bem atenção, hein? Deus era com José, e todo mundo via. Potifar também não conseguiu matar José,
quando a mulher dele inventou a história de José. E mais uma vez, sabe aquela situação que parece que não tem como piorar? E piora, ele foi para a cadeia. Lá na cadeia, escassez, miséria, dificuldade. Porque se a cadeia hoje já não é fácil, imagine naquela época, mas fazia parte do processo. Teve um momento que José pediu para que um companheiro de cela dele, o copeiro, falasse dele para Faraó. Foi um momento que ele esperou do homem. Aprenda a não esperar nada do homem. Se Deus usar, graças a Deus. Se Deus não usar, amém, vem de outra maneira. Mas não fique na expectativa de homens, porque isso te atrapalha na fé. E Deus permitiu que o copeiro não lembrasse de José, porque Deus tinha coisa maior. E às vezes Deus permite certas coisas não acontecerem como a gente está esperando, porque Deus tem algo melhor. Está dando para você entender? Então José aguentou o tranco, traição, decepção, irmãos falhando com ele, família. Quem deveria proteger vendeu. Quem deveria estar a favor dele foi contra ele. Quem deveria somar na vida dele quis atrapalhar ele. Mas não se preocupe, todo mundo que pensa que está te atrapalhando está te empurrando para a vitória. Diga: todo mundo que tentar me atrapalhar está me empurrando para a vitória. Agora entenda, por favor. José foi preso, não fugiu da prisão, não fugiu de nenhuma luta. Ele pediu força para Deus, porque dentro dele ele guardava o que Deus falou que ia acontecer. Entenda, José guardou o coração dele. Eu vou te provar isso. Aprenda a guardar seu coração, porque tem pessoas que o diabo usa para sujar seu coração. Olha bem para mim, por favor. Guarde o seu coração, guarde, porque senão vai tudo por água abaixo. Se José ficasse magoado, afundava, porque a mágoa te afunda. E tem gente que só sendo de Deus, para você não ter nada contra ela. Porque quando você é de Deus, não é que você não quer não, é porque você não consegue. A pessoa pode até achar que você está sendo falsa com ela, mas você está sendo sincero. Você continua olhando com bons olhos. Amém? Não tenha ou não deixe ninguém tirar sua essência. José continuou sendo quem ele era, inocente, puro, mas de Deus. José só tinha Deus. E na vida você vai passar por alguns momentos, você não vai poder contar com ninguém, você só vai ter Deus. Mas Deus vai ser suficiente para te abençoar, para te sustentar. José foi preso, só que ele saiu da prisão para o palácio. Ele saiu do buraco da prisão para ser governador. Sabe por quê? Porque Deus honrou ele. Faraó teve um sonho, ninguém conseguia dar o significado do sonho. Mandaram trazer José. Quando o Faraó pensou que José poderia resolver, José falou: Deus, é Deus que vai me dar a interpretação. É Deus. Quem é? É Deus. Não se esqueça de Deus, tá? É Deus, não é só sabedoria, não é força do seu braço, é Deus. Deus vai me ajudar. E Deus revelou para ele que tinha 7 anos de vacas gordas e havia 7 anos de vacas magras, de escassez, de dificuldade no Egito. O Egito era uma potência, o Egito era uns Estados Unidos hoje. E Faraó precisava de alguém que já tivesse passado pela escassez e pela fartura. Na casa de Potifar ele teve fartura, na cadeia ele teve escassez. Então fazia parte do processo. Pare de reclamar, porque Deus não desperdiça nenhum deserto da nossa vida. Ele nos ensina, são pedagógicos. Os desertos, as lutas que nós passamos, Deus nos ensina. Amém? Deus não perde esse tempo de lutas, de provas que nós passamos. Deixa ensinamentos. As maiores lições da sua vida você vai aprender nas dificuldades. Na luta você vai conhecer quem são seus verdadeiros amigos. Você vai conhecer quem vibra por você, quem está do seu lado. São nas maiores dificuldades que você vai ver, até dentro da sua família, pessoas que deveriam vibrar por você, elas torcem contra e se alegram na sua derrota. Mas não se preocupe, porque tudo isso tem que ser combustível para você ir para frente. Tem um filme
Faz muitos anos que eu até falei sobre esse filme, que o rapaz vai abrir uma igreja numa ilha e no meio do caminho um barco vira e ele nada e quase morre. E ele chega na areia e fala: tem hora que Deus acalma o mar, mas tem hora que a gente tem que nadar. Tem horas que dá para acalmar o mar, mas tem hora que Deus permite que a gente nade. Tem horas que é uma luta, mas fogo não queima fogo. Fizeram de tudo para tirar José da fila. Fizeram de tudo para matar o sonho de José, porque quem não tem sonho quer matar de quem tem. Quem não tem visão quer tirar a visão de quem tem. Quem não tem fé quer tirar de quem tem. E se você é uma pessoa de fé, você acredita no inacreditável, você crê no impossível. Se você é uma pessoa de fé, você guarda seu coração e alimenta o que Deus te prometeu. A promessa tinha que se cumprir, porque Deus não é mentiroso. Cedo ou tarde tinha que se cumprir. José interpreta o sonho de Faraó. Faraó fica encantado e tinha que arrumar um homem para poder governar tudo. Sabe na mão de quem caiu? De José. Devem ter pensado assim: quem é esse? De uma hora para outra. Não foi de uma hora para outra, teve um processo que ninguém viu. Tem lutas na sua vida que ninguém sabe. Quando você vê os testemunhos dando aqui, hoje eu tenho isso, hoje eu tenho aquilo, eu fico até preocupado de ficar pegando esses testemunhos. Sabe por quê? Porque parece que foi mágica, parece que foi rápido, mas teve lágrimas, teve choro, teve perseverança. Veio na chuva, veio de longe, veio com a gasolina no cheiro, com medo de faltar, veio pedindo emprestado, veio de carona, mas veio construindo testemunho. Há um processo até chegar na vitória. Mas você vai chegar na sua vitória. Diga: eu vou chegar na minha vitória. José vence. José agora é governador. José agora está por cima do Egito, administrando tudo. Os irmãos de José aparecem. Os irmãos, aqueles que queriam a morte dele, aqueles que pensavam que José ia atrapalhar eles, era ameaça para eles. Deus deixou eles ficarem vivos, porque teve fome em tudo que é canto, e eles precisaram de comida. E quem tinha comida, quem era? Era José. Escute isso, por favor. Aguente suas lutas, porque tem muita gente que vai precisar de você. Tem muitas pessoas em jogo. Tem uma responsabilidade grande nas suas costas, e você não pode falhar. Quando José viu os irmãos não reconheceram José, mas José reconheceu os irmãos. José tinha preocupação com o irmão dele, o caçula, porque ele deve ter pensado: se tiveram maldade comigo, podem ter tido também com o irmão. E José perdeu a mãe. Perder a mãe, perder o pai novo, você sabe a luta que é. Tem gente aqui que perdeu o pai, perdeu a mãe. Foi criado na cara de um, na cara de outro, gemendo. Só você sabe a luta que você enfrentou. Ninguém valorizou José, mas Deus valorizou. Você tem valor para Deus. Aprenda a se valorizar e aprenda que Deus valoriza você. No meio de bilhões de pessoas no mundo, você tem valor para Deus. Por isso que você está aqui agora. Agora entenda: os irmãos de José imaginavam tudo, menos que José era governador. E José mandou um irmão ficar, e eles irem buscar o irmão Benjamim. Trouxeram o irmão dele. José não tinha se revelado ainda, mas um dia José disse: é hoje. Eu vou olhar nos olhos deles e vou dizer: eu sou José. E no capítulo 45, no versículo 4, para terminar, diz assim: e disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: quer que ele disse? Diga alto aí: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, quem? Deus me enviou adiante de vós. Olha para mim, por favor. José encontrou os irmãos. Eu gosto de ver a parte desse filme e da novela também, quando ele fala: eu sou José. Vocês tentaram de tudo, mas Deus me guardou. Vocês me venderam, mas não fique triste não. Vocês me empurraram para a vitória.
Vocês fizeram o que fizeram comigo, mas Deus tinha um plano, eu entendi. Eu compreendi que Deus tinha um plano. Eu compreendi que eu tinha que passar por tudo aquilo, senão não ia ter estrutura para estar onde eu estou hoje. Eu compreendi o plano de Deus, eu compreendi, fazia parte dos planos. Não fiquem tristes, não se culpe, não pese a consciência. 45:18 diz assim: Ele disse: e tomai o vosso pai e as vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o quê? Não ouvi. O melhor da terra do Egito, e comereis com o quê? Da fartura da terra. Tem gente que luta para tirar o pior de você. Tem gente que é o próprio diabo que usa para azedar seu dia, para ficar de cara feia para você, para poder mexer com você, desestabilizar você. Não dê atenção, porque você dá o que você tem. José falou: pega meu pai, porque eu vou dar o de melhor para a família de vocês. Cada um dá o quê? O que tem. Pode fazer o mal que for, Deus vai transformar em vitória, e você sempre vai dar o que você tem. Não deixe as pessoas tirarem a sua força, a sua alegria, o que você tem de bom. Não permita. José disse: eu vou dar o de melhor para vocês. Vocês vão ter o de melhor dessa terra, o de melhor. E José venceu naquela terra, em ambiente difícil, ele venceu. E ele pediu uma coisa: quando eu morrer, tire os meus ossos desse lugar, porque nem os meus ossos eu quero aqui. José fez a diferença. José é um exemplo para nós, um exemplo, porque só Deus sabe o que ele passou. Ele estava passando por todo aquele processo difícil, mas Deus não falhou com ele. Quando a honra chegou, todo mundo teve que ver. A honra vai chegar para você, se você não desanimar, se você não for fraco. Você não precisa tirar nada de ninguém, você não precisa ser desonesto com ninguém, você não precisa ajudar Deus. Deus sabe o que faz, Ele está olhando para a sua situação, Ele está vendo a sua luta, faz parte do processo. Aguenta o tranco, porque a vitória vai chegar. Mas não deixe ninguém matar seu sonho. Fique em pé e diga: ninguém vai matar meus sonhos. Fala: ninguém vai matar meus sonhos. Ó, segredo aqui, ó. O coração de José estava o quê? Limpinho, limpinho. Apanhou. Olha para mim, fizeram o que fizeram com ele, foram desleais com ele, mentiram acerca dele. Não tem problema, porque tem um Deus de José. José morreu, mas esse Deus continua vivo, e Ele honra quem crê na promessa dele. Eu não sei o que você tem dentro de você, parece estar tão distante do que você quer alcançar, mas não fique preocupado não. Foi da cadeia para a prisão, foi da prisão para o palácio, foi da cadeia para o palácio. Ei, ele desceu com tudo, ele foi lá embaixo, mas quando Deus levantou com tudo. De repente você foi lá embaixo, mas quando Deus te levantar, Ele vai te levantar com tudo.